de ter tido com vocês antes, né? Eu acho que seria até interessante se a gente tivesse tido antes esse momento, seria mais proveitoso. Talvez nas minhas férias vocês estivessem produzindo aí muita coisa, mas enfim, tem tempo para todas as coisas, né? Então, nós estamos ainda com tempo hábil, espero que a gente possa manter esse debate profícuo aqui, é, com essa verdade vicária, né? E aí eu trago para vocês, a gente tem que dar uma recapitulada no texto do Legoff, que talvez é um dos textos mais clássicos para pensar essa transição da medievalidade para a modernidade. O Legoff, que é um medievalista, mas que já tem ali algumas características, enfim, da percepção da transição para a modernidade, o que é muito legal, no sentido de apostar na transição, apostar que nada é linear, que a história não é linear, que a mentalidade não é linear, que tudo, na verdade, ocorre de maneira simultânea, e da mesma forma o ser humano, com as suas complexidades, também opera de forma simultânea. E aí o próprio Michel Foucault, em Arqueologia do Saber e na obra As Palavras e as Coisas, ele já traz essa percepção mais até psicanalítica do ser humano para chamar a atenção no sentido da complexidade, no sentido da chamada das reminiscências das relações de poder, que mostra que as relações de poder elas estão presentes até mesmo na capilaridade dessas relações. Então, tudo que se move, tudo que se mostra no campo historiográfico, ele acaba atraindo o olhar mediante essas relações de poder. São as relações de poder que capitalizam essa atenção. Claro que, algumas das vezes, essas relações de poder, elas se transfiguram em relações de saber, porque justamente a discussão da narrativa, a discussão do campo epistêmico, ela também se norteia por uma discussão de disputa de poder. E aí, o texto do Legoff, que vai trabalhar o tempo da igreja e o tempo do mercador, ele faz essa menção, essa transição dessa medievalidade para a modernidade, na medida em que Legoff, por exemplo, ele traz essa percepção da chamada cronologia, né, uma socialização do tempo. Então, o Jacques Legoff ele transcende a métrica física, a própria categoria analítica das estruturas socioeconômicas e ideológicas do período medieval e trabalha a natureza da cronologia a partir da ferramenta de poder, a partir do controle do tempo. É isso que ele vai trazer essa percepção. Se durante a Idade Medieval o controle do tempo ele ocorria através das badaladas dos sinos nas igrejas e capelas, e isso era um controle social das atividades laborais do homem medieval, e elas determinavam o tempo do amanhecer, o tempo da refeição, o tempo do trabalho, o tempo do descanso, o tempo da devoção. Agora, o Legoff chama atenção para essa invenção do tempo do mercador. Esse tempo do mercador que já vai operar com o controle do tempo mais próximo, através de um relógio, por exemplo. Então, o carregar o relógio, o carregar desse poder sobre o tempo das atividades e o controle sobre as mentalidades humanas, é isso que ele vai trazer como tempo do mercador no texto. Tá? E aí, essa percepção, ela se dá através de uma afirmativa que, ao mesmo tempo que é institucional, ela também é ideológica do ponto de vista do poder. E aí, claro, existem vários teóricos que vão trabalhar a noção de poder e a relação de conflito de poder, e eu, particularmente, comungo da tese de Michel Foucault, quando vai pensar que o poder é fluido, que o poder ele não é emanado por uma pessoa, que o poder não é emanado por uma instituição. Pelo contrário, os poderes são fluidos, se representam, se distribuem, e eles também são transitórios. Então, pensar as relações de poder como transitórias, como fluídas, e que cada indivíduo passa a ter acesso a essa relação de poder em algum momento da sua vida. E aí é uma discussão que o próprio Foucault vai fazer na obra
a microfísica do poder e também no vigiar e punir. Então, em microfísica do poder, ele vai trabalhar a ideia dos micropoderes. Ele vai defender a tese de que todos nós temos um micropoder, seja um vigia, um porteiro de uma escola que tem um micropoder de deixar o aluno que chegou atrasado entrar, seja o professor em sala de aula que tem um micropoder de permitir que o aluno atrasado entre ou que passe uma atividade avaliativa pendente ou que abone uma falta. Então, são os micropoderes que ele vai defender que todas as instituições têm. E aí, nessa discussão dos micropoderes, é que o Michel Foucault ele vai se contrapor a uma das obras da história moderna, que é Os Reis Taumaturgos, onde Foucault faz uma distinção para os reis taumaturgos, no sentido de que, ora, se na Idade Média acreditava-se que o poder do rei estava com os opúsculos reais, com a própria tradição e que o rei detinha tudo, Foucault começa a fazer um questionamento sobre esse poder, que esse poder, na verdade, ele estava com o rei porque a sociedade acreditava que estava com ele. Mas, na verdade, quem controlava o poder não era o rei, mas sim a tradição. Quem controlava o poder era o povo, porque o povo que acreditava essa crença da alegoria do poder ao rei, ou porque os sacerdotes acreditavam essa perspectiva do poder ao rei. Mas se o próprio rei respeitava a tradição, se o próprio rei respeitava a orientação religiosa no período medieval, significa dizer que ele não era livre com as suas decisões. As suas decisões eram um reflexo da estrutura organizacional da sociedade, inclusive até mesmo um reflexo dos opúsculos que seria uma espécie de manual de como ser rei, de como governar a partir da perspectiva do medo, do terror, ou até mesmo da iminência, né, da compaixão, enfim. Então, são essas discussões que a gente começa a ver na transição da medievalidade para o período moderno, né? Ou seja, como que o cotidiano muda, como que o ritmo dessa vida cotidiana ou o controle social sobre essa vida cotidiana, como ele muda. Tá? Ele muda bastante a partir da ideia da modernidade. Então, nós temos, a partir daí, uma perspectiva de compreensão dessa socialização do tempo de uma história vivida. E aí eu faço uma distinção lá em teoria da história para a gente pensar Walter Benjamin e a historiografia alemã. Walter Benjamin, quando vai propor as 21 teses de história e propor escovar a história a contrapelo, o Walter Benjamin ele vai falar que as reminiscências do tempo histórico, elas se assemelham a um cintilar de luzes, mas ele defende a percepção teórica do chamado agora do vivido ou agora da cognoscibilidade. E é justamente este agora do vivido, este agora da cognoscibilidade, que a gente coloca em prática aqui no período da história moderna, porque o que vai valer agora, na percepção historiográfica, por exemplo, de Legoff, é o homem moderno com a sua vivência. O tempo presente dele está ligado ao agora, ao imediatismo, à vivência, porque ele advém de um período medieval que era a percepção religiosa de um Deus tirano, a percepção religiosa de um medo do inferno ou uma promessa para o paraíso. E agora não, o homem moderno ele vive do agora, do imediato, das trocas comerciais, do descobrimento, das percepções de inovações tecnológicas e científicas, do rompimento ou de uma descontinuidade da percepção de usura no comércio e que agora está ligado ali à dignidade do trabalho, porque isso vai ser proposto dentro da modernidade pelas chamadas reformas protestantes. Então, nós temos ali esse homem moderno que ele é atravessado por muitas transformações, mas que, como defende Legoff, apesar das muitas transformações, apesar das muitas mudanças,
esse homem medieval, ele não rompe com a medievalidade. Na verdade, esse homem medieval, ele traz consigo a medievalidade, porque a história não é linear, não é porque ele entrou na modernidade que ele deixou de ser medieval e abandonou toda a percepção de mentalidade medieval. Tanto é que mesmo nós hoje, na contemporaneidade, ou como alguns chamam de pós-contemporaneidade, nós ainda temos percepções que são consideradas medievais. Nós temos ali alguns comportamentos ou postulados que são vistos como medievais. E isso está interligado, está introjetado à nossa percepção religiosa, ou isso está introjetado a estrutura fundante da sociedade, no caso a brasileira, e essa estrutura fundante da sociedade brasileira, ela está arraigada num processo muito grande de catequização. Catequização essa que trouxe essa percepção dentro da estrutura da sociedade e que muitos comungam até hoje. Então, veja que, por conta disso, apesar de estarmos aí situados no que seria uma pós-modernidade, digamos assim, ainda trazemos consigo muitas percepções medievais que nos acompanham no dia a dia, e isso se faz presente, tá? Isso até mesmo no campo historiográfico. E aí, a partir daí nós conseguimos ver esse conflito que o Legoff trabalha. O Legoff vai trazer o conflito dos embates de mentalidades nessa transição, justamente o embate da transição teocêntrica da igreja com o início da racionalidade emergente dessa classe burguesa, lembrando que é essa classe burguesa que se alinha ao senhor feudal rei, que era mais um senhor feudal naquela sociedade, para que a partir desse acordo burguesia e rei, a gente passe a ter uma configuração de extinção dos feudos ou da estrutura feudal para pensar a organização dos chamados estados absolutistas. E com o nascimento do estado absolutista, com o nascimento dessa configuração absolutista, termos aí, por exemplo, o avanço do comércio, a unificação dos impostos e a desburocratização do comércio. E aí faz com que retribua-se a essa burguesia mercantil e de toga que outrora apoiou a ascensão política do monarca, para agora ela ter acesso a essa compensação financeira. Perfeito? E aí o Legoff faz também ao longo do texto, ele faz menção sobre essa transição de mentalidade, ele vai também trabalhar ao longo do texto inicial sobre as várias formas de renascimento, seja aquilo que vocês já viram no período medieval, o renascimento comercial e urbano no período de Carlos Magno, que vai romper ali com o liame eclesiástico, seja com o próprio renascimento das artes, que vai se materializar a partir do século XV. Então, o Legoff, ele traz aí uma perspectiva de ruptura ou de descontinuidade dessa hegemonia da igreja, e trabalhando essa distinção entre sagrado e profano, aonde, a partir da modernidade, a gente começa a ver um avanço de um estudo maior sobre o homem, ou uma percepção maior do homem, em detrimento das divindades. Então, nós temos aí o avanço do que, ao longo do século XIV e XV, a gente vai chamar de escola humanista. Essa escola humanista que começa praticamente com duas vertentes na Itália, que é a escola de Pádua e a escola de Firenze ou Florença, tá? A de Pádua, que segue uma perspectiva platônica, e a de Firenze, Florença, que segue uma perspectiva aristotélica. Então, eles vão promover esse resgate, ou melhor dizendo, esse renascimento, essa busca em fontes do período greco-latino, para que as percepções de Platão e de Aristóteles possam fazer uma diferença na mutualização de mentalidades desse homem que beira agora a modernidade. Então, a partir dessas duas percepções de Pádua e de Firenze, você vai ter
a fundação da chamada escola humanista, que vai se preocupar mais com o homem do que propriamente com as divindades. Portanto, esses humanistas, que são diferentes da educação humanitas lá de Roma, esses profissionais, professores universitários, pesquisadores, humanistas, que propõem um processo de uma antropologia do homem, de um conhecimento maior desse homem na cultura, em detrimento do homem relacionado à religião, é isso que vai promover esse avanço desse homem na modernidade, a preocupação desse homem com as questões atuais, com os postulados atuais, seja um postulado cultural, seja um postulado científico, seja um postulado religioso. Então, a partir daí que o Legoff traz essa percepção para a gente desse rompimento mais com o sagrado, com o clerical, para que esse homem moderno ele dê mais ouvidos ao processo da racionalidade, da razão. E aí, a gente tem aqui uma outra concepção que o Legoff trabalha nesse Tempo Mercador, que é o primeiro texto, sobre a transcendência, né? A transcendência do tempo da igreja em relação ao tempo do divino. Então, para Legoff, tá? Isso é importante dizer, a percepção da divindade, da soberania divina sobre o tempo, ela se dá muito enquanto narrativa de subalternização, como uma narrativa de domínio e domínio mental, tá? Domínio mental, domínio racional sobre a humanidade. Então, a partir dessa premissa teológica. Claro que Legoff chama a atenção para a gente que esse tempo do direito canônico, né? Esse tempo da divindade, na mentalidade medieval, ele é um dom absoluto. Então, se passa aquela prerrogativa de que tudo é feito por Deus, tudo é feito para Deus, e há aí uma atemporalidade, não há uma mudança, imutável. Tanto é que essa percepção é a percepção que influencia muito o Jacques Bossuet, né? E a gente vai trabalhar, quando chegar aqui no absolutismo, dentro da formação do absolutismo monárquico na Inglaterra, na França, em Portugal, na Espanha, o Jacques Bossuet ele é um dos que se destaca, porque apesar de trazer essa percepção absolutista, mas pelo fato de ele ser um bispo católico, ele vai justamente tentar mesclar a política, no sentido do exercício do poder, com a religião. Então, o seu livro que ele vai trabalhar é A Política nas Sagradas Escrituras. Então, ele vai mesclar isso e vai tentar mostrar como que o ser divino, que é o Deus ocidental, como que ele traz essa percepção política para dentro da sua liturgia. E aí, eu chamei a atenção do Jacques Bossuet para poder tentar explicar essa soberania de temporalidade divina, à medida em que o Jacques Bossuet vai defender a chamada teoria do direito divino, aonde se Deus ungiu, se Deus separou, se Deus fez, só Deus pode tirar. Claro que para Bossuet isso é uma reafirmação do poder absoluto dos reis, para que os reis não fossem questionados quanto à sua conduta, porque ele estará ali graças a uma indicação divina. Como o próprio Deus não vai descer na terra e andar sobre os homens, junto com os homens, mas sim os seus sacerdotes, os seus líderes religiosos, são eles os seus interpretadores ou os seus ouvintes da vontade divina, então eles chamam para si essa responsabilidade para dizer que se Deus colocou, só Deus pode tirar. Perfeito? Então é justamente essa discussão da soberania divina sobre a temporalidade que o homem moderno começa a romper, ele começa a sair dessa perspectiva, descontinua isso, ele não vai deixar de ter, ok?
ele apenas vai ampliar esse caráter mais escatológico do tempo, tá? E esse tempo para o homem moderno, ele já vai, não é um tempo que está ligado somente à perspectiva religiosa. Ele é um tempo que vai estar ligado ali pela produtividade econômica, ele é um tempo que vai estar interligado pela atividade do comércio, ele é um tempo que vai estar interligado pelas guerras e demarcação de território. Então, é aquilo que a gente vai chamar de mercantilização, tá? Ou seja, o tempo está ligado a uma perspectiva monetária. Aí começa a se atribuir ao dilema de que tempo é dinheiro, porque a partir do tempo se produz riqueza, a partir do tempo se acumula capital. Então veja que se rompe a perspectiva de que o acúmulo de dinheiro é pecado, é usura, e começa a se ter acesso a esse pré-capitalismo, a esse acúmulo de metais preciosos, que está ligado a um acúmulo de patrimônio, um acúmulo de capital. Então é dentro dessa perspectiva de tempo que a gente vai ter. E aí, claro que o Legoff faz toda uma discussão escatológica e do direito canônico, que é aquilo que eu comentei com vocês aí sobre a contemplação da igreja a partir do sino, a partir do controle do tempo, o tempo da fé, o tempo da devoção, o tempo de você pagar os impostos como a captação e dentre tantos outros, mas temos ali uma ideia que é muito forte no sentido de que Legoff traz, que seria a condenação dogmática da usura. Né? Então, a usura que foi pecado durante a medievalidade, agora, com o retorno do capital, com a perspectiva do empréstimo, que a própria igreja passa a acumular com isso, deixa de ser. Né? Deixa de ser por conta dessa barreira moral do capitalismo, e essa barreira moral que muitos desses mercadores, ou desses monarcas, ou desses nobres, vão ter o reforço a partir de novas religiões que surgem com a reforma protestante, como é o caso do calvinismo, que prevê esse acúmulo de capital a partir da dignificação do trabalho. Então, tem-se ali essa distinção entre dois mundos, e esses dois mundos interligados pela percepção religiosa. Por isso que a perspectiva do mercador ele traz a racionalização sobre a mercadoria. Então, à medida que as horas canônicas elas são sempre imprecisas e variáveis conforme as várias estações, a gente vai ter uma outra perspectiva variável que está ligado ao risco mercantil, ou seja, a pragmática desse mercado, desse comércio, porque o mercador, esse comerciante, esse caixeiro viajante, ele opera sob a pressão de prazos contratuais, ele tem um prazo para entregar a sua encomenda, ele tem um prazo para chegar até o fornecedor, ele tem a partir do prazo existe uma flutuação sazonal de preço que é acionada a partir da lei da oferta e da procura, que vai ser proposta por Adam Smith e David Ricardo na obra A Riqueza das Nações, em 1640, e que vai inaugurar aí a percepção do liberalismo econômico. O liberalismo econômico este que vai lançar a proposta de que os valores das mercadorias, o valor de comércio, as relações econômicas entre as nações, elas estariam ligadas entre a ideia da oferta e da procura, segundo a perspectiva do liberalismo. Quanto maior a procura, portanto, vai baixar o preço da oferta. Quanto mais escasso for a procura, a ideia é você vai ter um aumento. Então, é aquilo que alguns interpretadores da historiografia vão chamar de mão invisível do Estado, a mão invisível econômica. Se você vai numa feira livre de comércio em Altamira, se tiver na época da safra do abacaxi, se tem muito abacaxi, o preço tende a estar lá embaixo, ser muito barato. Mas se você vai na safrinha e tem pouco abacaxi, então o preço vai estar lá em cima, vai estar mais caro. E aí a própria mão imaginária faz o controle econômico sobre isso. É aquilo que a gente vai chamar vai chamar de laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même.
deixe fazer, deixe passar, o mundo gira por si só, deixe que o próprio mercado, a própria mão invisível vai regulando isso, tá? Então, é essa percepção dos novos tempos de modernidade, que o David Ricardo e o Adam Smith traz como liberalismo, mas que está atrelado ao mercantilismo e ao metalismo, que é o acúmulo de metais, pensando essa previsibilidade temporal. Tempo esse que se contrapõe ao tempo religioso, ao tempo eclesiástico. Tá? E aí começa a ter as rupturas no sentido da mentalidade. Tá? Então a gente começa a pensar as transações financeiras, as relações de câmbio, as práticas de crédito e de colonato e até mesmo de escambo. Então, tudo isso passa a ser incorporado nesse novo tempo, que é o tempo do mercador. Por isso que esse texto ele é muito importante para a gente conseguir ver como que o tempo, que inclusive é o marcador do historiador, porque o historiador vai estudar justamente a relação do homem no seu tempo. Então, como que o domínio do tempo, a invenção do tempo, o controle do tempo, ele é um controle sobre as pessoas, ele é um controle da mentalidade das pessoas, ele é um controle da produção humana. E aí já dizia o historiador medievalista Paulo Micelli que no período medieval o feudo ele era importante, o feudo ele era a principal unidade de produção, mas o feudo ele não era importante porque era uma unidade produtiva, ele não era importante porque a terra tem o seu valor agregado de produção, de territorialidade. Não, não é só isso. A terra, enquanto feudo, ela era importante na medievalidade porque a terra ela tinha homens. Haviam homens presos à terra, haviam os servos, os camponeses presos à terra. E quem dominava a terra, quem adquiria a terra, se tornava senhor dos homens. Se tornava, logicamente, esse senhor, um senhor feudal, mas que terá homens. E, da mesma forma, é a discussão temporal. Quem controla o tempo, controla a produção humana. A, a Maria, ela colocou, perdão, Maria não, a Ana. A Ana colocou no momento da apresentação dela, falando sobre muito da história, que é uma perspectiva do passado e não se vê no presente. Mas veja, quando a gente fala que quem controla o tempo controla a produção humana, podemos afirmar hoje que, em pleno século XXI, nós estamos vivendo também um controle da produção humana, um controle do tempo humano, à medida em que nós podemos afirmar que existe hoje um fetiche da produção acadêmica, ou um fetiche da vida acadêmica, a exemplo do fetiche do capital, aonde nós vivemos uma pressão da produtividade acadêmica, aonde você precisa romper as disciplinas, você precisa romper as semanas, entregar as atividades, fazer publicações, fazer um currículo, e você é pressionado para que a sua produção ela tenha uma validade. Então, você vai fazer um concurso público, vai fazer um PSS em Altamira, geralmente os editais vão cobrar as produções dos últimos 3 anos, dos últimos 5 anos, os minicursos dos últimos 2 anos. Então, nós também sofremos essa pressão da produtividade, portanto, um controle do tempo, mas é o controle do tempo da produtividade humana. E da mesma forma, quando na medievalidade a igreja dominava o tempo da produção humana, e essa produção humana ela era voltada para a devoção à igreja, para a oferta à igreja, na mesma ideia, a modernidade ela vai ser voltada para o controle do tempo na produção comercial, na produção de preços, na visão muito mercantil. Tá? Então, é esse diferencial que a gente consegue ver a partir da discussão de Legoff. Claro que dentro dessa transição de percepção temporal, o tempo, segundo Legoff, deixa essa visão escatológica, divina, e passa a estar ligada a essa percepção mais burguesa, aonde o tempo é base de dinheiro, planilha, quanto que você consegue produzir por minuto, por segundo, por meses. Então, essa aceleração da produtividade,
essa mercantilização da produtividade, ao mesmo tempo que ela oportuniza o acesso de mais pessoas aos bens produzidos, ela também reconfigura a sociedade do consumo, mostrando que o consumo é que vai passar a mobilizar esta sociedade dentro da modernidade, tá? Então a gente vai ter ali essa diferenciação dentro dessa contabilidade terrena. Bom, isso aqui eu vou. Depois vocês podem ver mais sobre essa perspectiva do próprio relógio mecânico, mas a gente pode pensar ali, avançando, a própria reconfiguração teológica e uma síntese moderna. Então, dentro do texto de Legoff, a gente começa a chamar a atenção para uma adaptação institucional. Então, a Igreja Católica, que começa a perder muitos adeptos por conta da reforma protestante e seu entendimento sobre tempo, sobre produção, sobre trabalho, então a igreja ela promove uma reação, ou uma contra-reforma, à medida que ela tenta reverter a sua percepção mercantil e das cidades, e ela então começa a fazer uma revisão dos seus dogmas, para tentar justamente contar com o apoio dessa burguesia mercantil que é emergente. Então, para evitar um confronto maior com a burguesia, a igreja começa a rever os seus dogmas e a permitir isso, né, para que pudesse contar. Porque ela entende que ela tem que viver das ofertas, ela tem que viver do tostão de Pedro, ela tem que viver dessa relação para além da perspectiva religiosa, portanto, uma relação mercantil. Então, muitos desses teólogos de ordens, como alguns jesuítas, eles vão tentar flexibilizar o cotidiano cristão, vai reduzir a ideia do pecado mortal por conta da usura e do tempo para Deus, e começa a aceitar a mesma perspectiva calvinista de que o trabalho dignifica o homem e que o homem, necessariamente, ele deve voltar-se para o transcendental, para o soberano no campo espiritual, mas ele não tem só isso para fazer. Então, o buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que a igreja vai traduzir, é no sentido de destinar para ele as primeiras horas do dia, mas não destinar todo o dia, porque existe agora o dia da produtividade, e é essa produtividade que começa a mover esse mundo moderno que se apregoa primeiro no pré-capitalismo, com trocas comerciais e vendas de acesso ao seu senhor, e depois com a perspectiva já capitalista. Perfeito? Deixa eu ver o que foi que alguém colocou aqui no chat. Deixa eu ver só um instante. Ah, tá. Ok, Lunara. Perfeito. Eu estou acompanhando aqui também, tá, gente? Então, voltando para cá, essa modernidade como configuração. Então, do ponto de vista historiográfico, que aí não vou pegar só Legoff, mas em outros autores também que vão dialogar isso, Legoff ele já está mais avançado, porque alguns medievalistas eles atribuem aquela percepção ainda de que a idade medieval seria a idade do atraso, a idade das trevas, e que o progresso de fato começa com a modernidade, o progresso começa com o Renascimento, e aí Legoff ele acaba rompendo isso, porque ele faz, mas ele vai fazer uma crítica, mas a idade medieval ela não foi isso, porque cada época tem o seu avanço, cada época tem a sua contribuição, nós tivemos muitas contribuições no período medieval, vocês já estudaram, enfim, não vamos adentrar, mas nós tivemos muitas contribuições, então dizer que ali é um retrocesso, isso é uma percepção narrativista dos modernos, ou seja, quem está numa geração posterior tende a rotular a geração anterior como atrasada, né? Ou como regressista. Perfeito? Aí, na verdade, o indivíduo se coloca como progressista, como avançado. Então, os modernos assim classificaram os medievais, da mesma forma que os contemporâneos classificaram os modernos, da mesma forma que nós, pós-modernistas, classificamos hoje os modernos,
Da mesma forma que daqui a 100 anos a próxima geração vai nos classificar, nos reclassificar. E agora a gente tem razão, né? Vamos falar muita coisa que a gente fez de burrada na sociedade aqui. Enfim, né? Isso aí não tem o que mensurar. Mas o legal foi ele, justamente, para a gente conseguir compreender, ele rompe essa percepção medieval clássica para dizer que a história ela não é cíclica, ela não é linear, portanto, ela não acaba e termina, mas a história é simultânea, ela está acontecendo em todo lugar e ao mesmo tempo. E em todo lugar e ao mesmo tempo existem ainda percepções diferentes sobre. Ainda que eu estivesse vivendo a modernidade, a percepção que eu tenho sobre a modernidade, ela é uma percepção diferente do Rian, da percepção que o Rian tem. Ela é uma percepção diferente do que a Derliane entende sobre modernidade. Ela é uma percepção diferente do que a Lunara entende sobre modernidade. Por que que isso acontece? Porque a gente discute dentro da historiografia, da própria ciência historiográfica, que não existe uma verdade absoluta, dogmática no campo da história. Não existe essa história única, como a Chamamanga chama a atenção para a gente. O que existem são narrativas, são pedaços de historiografia que chegam até o historiador através das fontes que são interpretadas. Ora, Paul Ricoeur, quando vai discutir historiografia na obra A História, a Memória e o Esquecimento, Paul Ricoeur chama atenção para esse debate historiográfico, no sentido de reconhecer que não existe uma história única, mas existem histórias e versões da história. Porque a história, tal como ela aconteceu, ela é difícil de ser acessível. Ainda que a gente juntasse todos os fragmentos, ainda que nós juntássemos todos os tipos de fontes para tentar recontar ou reconstruir essa história, isso seria inatingível, tá? Inatingível, por conta que toda a história ela é feita de percepções e cada um tem uma percepção distinta, cada um tem um olhar distinto, cada um faz uma interpretação a partir das fontes que consegue reunir. Portanto, a história, que na verdade a historiografia, que seria a escrita da história, ela é uma produção narrativa literária do historiador. Então, toda a história que é escrita, ou a historiografia, ela não é tal como aconteceu, mas ela é fruto da própria interpretação do historiador, da reunião das fontes. Daí dizer que as histórias são percepções. Assim como nós temos uma percepção sobre modernidade. Assim como nós temos uma percepção a partir de Legoff. Assim como nós temos uma percepção a partir de Duby. Assim como nós temos uma percepção de modernidade a partir do Sanjay. Então, são as percepções que são construídas, que o... Ai, gente, fugiu da memória agora. Tá. Que o Roger Chartier vai trabalhar como representação. O mundo como representação na obra A Beira da Falésia. Ele vai dizer justamente isso, que as percepções historiográficas da escrita historiográfica, as versões historiográficas, elas nada mais são do que representações do real. Longe de tentar restituir o real tal como ele aconteceu, as representações ou as histórias que se escrevem sobre, na verdade, elas tentam se aproximar ou representar sobre um passado inatingível, mas que o historiador julga como próximo do que aconteceu. Daí a ideia de versões da história, que também o Paul Ricoeur faz menção. Perfeito? E aí, dentro dessa perspectiva de representação tal como ela aconteceu, eu lembro, chamo para o debate aqui a Jeanne-Marie Gagneban. Jeanne-Marie Gagneban talvez seja uma das grandes intérpretes e comentadoras de Walter Benjamin, nessa historiografia alemã,
e Jean-Marie Gagneban traz ali a percepção do chamado historiador Cliffonnier. O historiador Cliffonnier seria comparado a um historiador sucateiro, né? Seria aquelas pessoas que fazem a coleta do nosso lixo doméstico nas cidades, e que ela faz essa analogia a Jean-Marie Gagneban, chamando o que seria um historiador Cliffonnier, que seria o responsável por procurar os detritos, procurar ali as pistas para poder você conseguir escrever uma história. Então, se Legoff compara o historiador a um ogro, um orc, que fareja a carne humana, que é assim que ele procura os seres humanos dentro dessa percepção do tempo presente, a Jean-Marie Gagneban trabalha aí com a ideia do historiador Lampsler, ou que vai buscar os detritos, que é o que a gente consegue ver dentro da modernidade. Tá? Então, as percepções que se constroem sobre o homem moderno, vale ressaltar, não são verdades absolutas. Perfeito? Então, são apenas versões da história, versões narrativas que acontecem a partir da reunião de fontes e também ali da criatividade, né? Criatividade do próprio historiador. Perfeito? Então, essa modernidade, ela também vai reconfigurar, né, essa percepção do tempo religioso, do tempo sagrado, do tempo secular, e a partir dali a gente começa a ter a legitimação dessa ética do lucro mercantil. Então, o lucro, que antes era visto como usura, como afronta ao divino, porque você estaria enganando ou se esforçando sobre o outro, agora ele passa a integrar a vida cotidiana. E aí, pensando vida cotidiana, é sempre interessante, se vocês tiverem condições, de ler Hit Lin. Hit Lin trabalha lá a história do cotidiano e costumes em comum. Então, a gente começa a observar como que alguns costumes vão sendo adotados, independente das nacionalidades, ou independente da configuração dos estados nacionais, e esses costumes em comum estão atrelados à vida do cotidiano, que muda a partir dessas concepções de modernidade do tempo. Perfeito? E aí, a gente vai chamar atenção para esse pragmatismo, né, dessa gênese do tempo e dinheiro, quando Legoff faz essa transição do feudal para o capitalista, quando ele vai demonstrar que a concepção moderna, né, no caso de tempo como ativo financeiro, ela não é natural. Né? Ela é vista como um construto social, como um construto histórico, que nasce a partir de uma necessidade pragmática e uma racionalização e mensuração da própria burguesia mercantil, que vai imprimindo aos poucos essa dinâmica. Tá? Essa dinâmica ela não é linear. Então, aos poucos, ela vai sendo introduzida e, aos poucos, ela vai modificando o cotidiano do homem moderno, aonde vai acelerando esse homem moderno com a presença dele nas feiras, nas vilas, no tempo do mercado, no contato com muitas embarcações nos portos que estão fazendo ali as rotas marítimas e as trocas mercantis. Então, tudo isso, aos poucos, de forma transitória, vai sendo introduzido nesse cotidiano do homem moderno. Tá? E aí isso gera, por exemplo, um impacto que a gente vai chamar de laicização temporal na modernidade. Porque o tempo que outrora era cíclico e divino, ele agora passa a ser um tempo linear, né? Um tempo mecânico. Por que agora o tempo é linear? Porque você sabe que existe um tempo para começar uma atividade e para terminar uma atividade. Existe o horário de uma reunião, existe o horário de uma missa, um culto, existe um horário para você iniciar o seu trabalho e sair do trabalho, e tudo isso vai consolidando a produção capitalista. Então, o que vai dominar aqui essa perspectiva do homem moderno, ou no início da modernidade, é, sobretudo, a perspectiva do relógio
que está aqui, não no pulso, né? Porque no pulso vem depois, mas do relógio que passa a estar a abrigo do homem, seja aquele relógio de bolsa, ou seja, o homem passa a controlar o tempo, e esse relógio ele passa agora a controlar, a ser o regulador da vida do homem. Eu vou chamar a atenção para vocês um quadro comparativo aqui em Belterra, no oeste do Pará, e em Fordlândia, que são uma cidade, um distrito que fazem parte do período de Henry Ford na Amazônia, e aonde você encontra nesses dois ambientes duas caixas d'água com o modelo americano, e essas duas caixas d'água ela tem uma grande sirene. E essa sirene, pelo menos lá em Forlândia, a sirene ainda toca, ela faz o mesmo controle social. Então, a sirene toca às 6 da manhã, ela toca meio-dia, ela toca às 18 horas, que seria o tempo para ele acordar e ir para o trabalho, o tempo do almoço e o tempo da saída do trabalho. Ou seja, era uma forma de regulação do tempo. Porque, embora hoje o relógio seja algo muito tautológico, muito óbvio, as pessoas, se não têm um relógio no pulso, elas têm um aparelho de celular, por exemplo, então as pessoas têm o tempo ao seu controle, mas no período da modernidade assim não era todo mundo que tinha o controle do tempo. Então, o controle do tempo pertencia à burguesia de toga, que tinha condições de comprar um relógio de bolso, de encomendar um relógio de bolso. Portanto, caberia a ele estruturar o tempo da produtividade dos demais homens. Por isso que quem controla o tempo controla a produtividade, controla o dinheiro. Não é à toa que, traduzindo para uma perspectiva do tempo presente, é aquilo que Marx vai falar já no século XIX, que o homem que controla o tempo é o homem que controla a produtividade desse outro homem. Portanto, vai controlar a mais-valia que o próprio Marx vai fazer a crítica, no sentido de produtividade. Perfeito? Então, aquele que controla o tempo é aquele que controla pessoas, e quem controla pessoas domina a produtividade dessas pessoas. Perfeito? Vamos tentar continuar aqui. Eu estou acompanhando aqui o chat com vocês. Dentro dessa percepção, a gente tem aí uma crítica que o Legoff traz nesse texto. É o texto que vocês já leram, né, pessoal? Então, eu vou acreditar que vocês leram o texto. Tá? Todo mundo leu, do Mercador. Tempo, relógio, tempo, Mercador. Então, o Legoff, dentro dessa crítica que ele vai fazer da transição feudal capitalista, ele justamente faz uma análise da rigidez dos cronogramas produtivos e dessa acomodação ideológica que vai perdurar do século XII até o século XIV, que é quando começa a adentrar as grandes revoluções. E aí, no outro texto, o Legoff ele já começa introduzindo uma perspectiva antropológica. A gente penou lendo, né? É isso. Enfim, leitura, eu acho que é isso. Qualquer obra, quando a gente tem contato com uma obra, enfim, que não é da nossa realidade, nosso cotidiano, né? Ela acaba sendo um desafio para a gente ter uma interpretação sobre, né? É igual ler Machado de Assis, é igual ler, né, Brás Cubas, enfim, é complexo. É igual você ler uma historiografia asiática, uma historiografia africana, é você pensar, sei lá, Frantz Fanon, Armut Cabal e tantas outras autores que não são ocidentais, onde a lógica cosmológica é diferente, então se torna um pouco difícil para a gente. Então, qualquer lugar é assim, mas a gente vai se ambientalizando. É muito difícil, mas acho que a gente gosta, né? E veja que Legoff, olha só que interessante, apesar de Legoff ser um medievalista e pertencer aí à primeira geração dos análises, né?
primeira para a segunda, né, na transição, ele já se aproxima de uma discussão que só vai ter um avanço fulcral na década de 90 do século passado, o ano que eu nasci, né? 1990. Então, a partir de 90, que a historiografia, a história, ela se aproxima da antropologia, inclusive para alargar o campo de possibilidade das fontes. As fontes históricas, que para a primeira geração dos análises só configuravam algumas fontes escritas, elas começam a ser ampliadas a partir da década de 90, quando se aproxima da antropologia. E ouso dizer que os melhores trabalhos, inclusive, são os que fazem, os que conseguem comungar a história com a antropologia. São trabalhos de antropologia historiográfica, ou história antropológica, enfim, são os trabalhos que mais se aproximam com esses dois universos e emprestando as percepções metodológicas dessas duas grandes ciências que se auxiliam. E aí, mesmo no ponto de vista avançado, Legoff já se aproxima, faz nessa discussão, a discussão de uma antropologia histórica, trabalhando essa cultura material, essa vida cotidiana, digamos assim. Então, ele já dá início a essa discussão dessa integração entre história e antropologia, que a gente só vai ver na década de 90. Tá? Então, ele propõe, por exemplo, essa ruptura com uma historiografia tradicional, e aí ele começa a defender uma simbiose analítica para o historiador, para que ele possa transcender a mera narrativa dos eventos políticos e militares isolados, que era um tipo de história que se fazia até então, uma história dos heróis, uma história do protagonismo, enfim, para você começar a pensar uma história das mentalidades, para você começar a pensar uma história dos indivíduos comuns, os indivíduos comuns que também tiveram ações, e que essas ações só se tornaram visíveis graças às relações de poder em que esses indivíduos comuns estiveram em torno, que é o caso, por exemplo, do Menóquio. Acho que vocês já viram isso em Medieval, mas o Menóquio, enquanto oleiro, né, que aí o Carlo Ginzburg faz a discussão dele na obra O Queijo e os Vermes, como o Menóquio, uma pessoa simples, um oleiro, mas é alguém além do seu tempo que começa a fazer um questionamento sobre os dogmas da igreja no período medieval e começa a fazer questionamentos sobre as percepções cotidianas. Então, isso já é uma aproximação antropológica, no sentido de escrever uma história para além de uma história dos vencedores, ou para além de uma história desses protagonismos, como reis e como soldados. É aquilo que Michelet, na historiografia francesa, vai defender como uma historiografia dos vencidos, uma historiografia dos alijados, uma historiografia dos marginais, ou daqueles que foram excluídos da história. Portanto, fazer uma inversão da pirâmide social. E isso só é possível graças a essa aproximação ao campo antropológico, na medida em que, se a história estuda o homem no seu tempo, o tempo do vivido, o tempo do agora, a antropologia ela vai estudar o homem na cultura, como que o homem transcende, como é que ele se relaciona com a cultura do seu período. E daí essa aproximação é fulcral, é fantástica, para a gente entender qual a relação do homem no seu tempo, no seu âmbito cultural, ou seja, na cultura da sua sociedade, porque a mentalidade ela é fruto da cultura. A percepção, ela é fruto da cultura. O homem produz cultura, a sociedade produz cultura, e é a cultura da época que determina os processos mentais. E aí a gente vai chegar num checkmate de um autor italiano chamado Giorgio Agamben. Giorgio Agamben escreve uma obra chamada O que é ser contemporâneo? E o Giorgio Agamben traz essa discussão justamente para isso. Vai falar o seguinte, olha, o ser contemporâneo é você ser evoluído na sua época.
O ser contemporâneo é você ser uma pessoa além do seu tempo na sua época. E ser uma pessoa além do seu tempo na sua época significa você romper com a cultura dominante e hegemônica na sua época, porque é a cultura que determina a mentalidade, a cultura que determina os processos cognitivos, é a cultura que determina o que se pensa sobre religião, o que se pensa sobre política, o que se pensa sobre economia, o que se pensa sobre o campo educacional. Então, você pensar fora dessa caixinha, fora dessa percepção cultural hegemônica, você ser contra-hegemônico, isso significa você ser uma pessoa além do seu tempo, você ser uma pessoa contemporânea. E isso, Legoff traz no texto, falando dessa proximidade que vai ter com o campo da antropologia. Perfeito? E aí a gente começa a romper esse elitismo histórico, esses fatos isolados, muito factualísticos, né? Para a gente começar a pensar a partir daí a história como processual. É essa a grande contribuição de Legoff. Se Legoff já diz que o homem moderno ele passa por uma transição de medieval para moderno sem que um anule o outro, ele vai dizer que a própria história ela é processual. E se a história ela é processual, significa dizer que toda a história do tempo presente ela pode mudar, ela pode ser revisitada, ela pode ser ressignificada, ganhar novos significados, ganhar novas vertentes, novos revisionismos historiográficos, porque a história é viva, já que ela ocorre a partir da interpretação das fontes. Então, se você encontrar qualquer nova fonte, a tendência é que essa nova fonte, interpretada pelo historiador, ela pode provocar revisionismos históricos, portanto, atualizações, ressignificações históricas, e aí está, dentro dessa história processual, uma história das minorias, né? Uma história das minorias, uma história dos marginalizados, uma história daqueles que foram alijados do processo histórico. E a partir daí, o próprio Legoff ele começa a reconfigurar o cotidiano, trabalhando com os códigos culturais que são silenciados pelas fontes documentais. Quando ele fala de códigos culturais silenciados, é aquilo que o Carlo Ginzburg ele vai trabalhar num outro livro dele chamado Mitos, Emblemas e Sinais. Tá? Mitos, Emblemas e Sinais, ou que também o Mircea Eliade trabalha em outro livro fantástico também, que seria o simbolismo do sagrado. Então, ambos fazem uma discussão sobre signos, sobre símbolos, como que signos, como que símbolos, como que percepções de determinado grupo de pessoas, como que isso ultrapassa uma interpretação documental. É aquilo que a gente vai chamar hoje de corporeidade, é aquilo que a gente vai falar que o corpo fala, que os traços falam, que as percepções falam, que configurações estão para além do que se escreve. Então, é uma ordem do discurso, mas uma ordem do discurso que tem uma percepção no olhar da corporificação, da corporeidade. Então, a corporeidade ela também é uma linguagem. E isso, às vezes, fica de fora das nossas análises. E é isso que ele vai romper, porque a antropologia traz para a gente essas outras percepções que a letra fria, documental, não trazia no campo da historiografia tradicional. Tá? Então, ele vai dizer o seguinte, na hora de você descrever os acontecimentos, é importante pensar a corporeidade do indivíduo, o olhar do indivíduo, o tempo de vivência do indivíduo, o processo de protagonismo social do indivíduo. Então, são outras coisas que devem ser levadas em consideração. Se a corporeidade fala, por exemplo, Michel Foucault trabalha na obra Vigiar e Punir o panóptico, ou seja, como se fosse uma câmera, né? Ou seja, nós estamos todo tempo vigiados
nas sombras, mas o que chama atenção é que, para além do panóptico, ele fala muito sobre corpos dóceis, regulação de corpos dóceis, como que os corpos da sociedade, dos indivíduos, como que eles são manobrados pela ordem do discurso, ou como que eles são manobrados pela organização política e econômica de determinada sociedade. Vai dizer que os corpos são moldados a partir da configuração de poder econômica, a partir da configuração de poder política, a partir da configuração de poder militar. Então, são essas organizações político-administrativas, militar e econômica que moldam o comportamento do que ele vai chamar de corpos dóceis, que estão sujeitos a essas influências que são externas. Perfeito? Então, tudo isso dentro do cotidiano, que são códigos culturais que são silenciados, muitas das vezes, ou são silenciados de forma proposital por quem escreve, porque quem escreve, escreve para um determinado público e para uma realidade de vencedores, ou, se não é proposital para protagonizar um grupo, ele pode ser proposital para promover apagamentos históricos ou silenciamentos históricos. Tá? Então, isso é muito importante, a gente pensar como que esses signos, às vezes, ficam de fora dessa contabilidade. E aí eu chamo a atenção para Peter Burke. Acabei de lembrar agora, vocês vão ler Peter Burke, inclusive eu já separei alguns textos do Peter. Peter Burke, quando ele vai fazer uma discussão nesse sentido do silenciamento e do apagamento histórico, quando Peter Burke defende a função da história, a função da historiografia. Para Peter Burke, é função da história, é função do historiador fazer com que a sociedade relembre aquilo que ela quer esquecer. Portanto, é nosso papel como historiadores, é nosso papel como professores de história, fazer essa discussão potente, latente, revisitar as fontes, para que a sociedade jamais esqueça das várias nuances e percepções que tiveram, desafetos, enfim. Então, nosso papel é relembrar, fazer com que a sociedade relembre aquilo que ela quer esquecer. Seja esse esquecimento como marca do tempo, igual Alzheimer, igual um processo de envelhecimento, seja um esquecimento natural, ou seja, um esquecimento proposital, no sentido do apagar da história, do apagar de uma gênese, de um apagar da identidade, de um apagar da memória, que geralmente é fruto de um grupo dominante, um grupo, seja ele burguês, neoliberal, que quer justamente promover esse silenciamento dessas classes menos abastadas, para fazer o controle sobre elas. Traduzindo, gente, seria a percepção do argentino Aníbal Ponce. Aníbal Ponce escreveu um livro chamado Educação e Luta de Classes, e aí ele vai, enfim, fazendo uma discussão muito grande nesse livro, Educação e Luta de Classes. Ele faz uma percepção que ele vai chamar de classe em si, classe para si e classe para si própria. Ele vai dizer que a classe em si, bebendo na fonte marxista, seria o trabalhador, o operário, que só tem uma dimensão econômica. Ele só sabe que a ação dele, que a força dele produtiva gera algum produto, gera um trabalho gera um produto. Então, ele só sabe que ele produz, tá? Então, só tem essa dimensão econômica. Ele está ali para produzir, ele não está ali para pensar, para raciocinar. É o que a gente vê na máxima hoje do 21. Trabalhe muito, pense pouco. E aí o Aníbal Ponce vai chamar de classe em si. E depois a gente vai ter uma segunda dimensão, que é chamada classe para si. É aquilo que Aníbal Ponce vai dizer que é quando o trabalhador, é quando o operário, ele vai atingir, para além de uma dimensão econômica, ele vai atingir uma dimensão psicológica. Ele começa a entender que ele é
parte produtiva do processo. E se ele é parte produtiva do processo, é ele quem produz as riquezas, então é ele quem pode propor a redivisão das riquezas. Se ele produz muito, não é justo que ele ganhe pouco. Então, ao atingir a dimensão psicológica, esse trabalhador pode promover greves, pode promover outras formas de contestação para exigir a redivisão do que é produzido. Tá? Ele vai chamar de classe para si. E o terceiro nível, Aníbal Ponce vai chamar de classe em si para si próprio. Ele vai dizer que essa outra classe em si para si próprio não é o trabalhador. Essa classe em si para si próprio seria a burguesia, seria o detentor do poder, seria o monarca, seria o dominador, tá? O dominador. Ele vai dizer que este indivíduo, prevendo que os dominados possam fazer qualquer tipo de revolução para reorganizar a ordem vigente, então, prevendo que isso aconteça, esta classe poderosa, essa classe dominante, ela se antecipa, e nesse processo de antecipação para prever a revolução do trabalhador, do dominado, ela vai ter 3 ações. A primeira ação, ela vai destruir a história e ela vai destruir a dignidade do indivíduo. Segundo, ela vai promover os silenciamentos e apagamentos históricos necessários. Terceiro, ela vai promover a divisão dos movimentos, sempre tentando seduzir algum delator ou dividindo os movimentos para que não haja unidade entre eles, porque se houver unidade, certamente a ordem vigente será questionada. E aí, eu só fiz esse comentário para dizer que isso são os códigos culturais que foram silenciados, que justamente a classe dominante, se antecipando, ela vai silenciando ou apagando a história, que são os códigos culturais. Então, ela vai dominando o cotidiano, ela vai dominando o tempo, ela vai roubando o tempo, ou melhor dizendo, enchendo o trabalhador com o tempo adverso, impedindo esse trabalhador, esse operário, esse indivíduo, de ter um momento para racionalizar, um momento para organizar ideias, um momento para fazer as suas críticas. Então, isso é roubado à medida que ele vai apenas se ocupando do tempo da produtividade mercantil e não do tempo da produtividade intelectual. E esse primeiro momento da modernidade, ele depois vai sofrer alguns ajustes a partir do processo iluminista, quando a partir do processo iluminista vai haver uma inversão. Ao invés de preocupar-se somente com o tempo de produção fabril, somente com o tempo de produção das manufaturas, já no período iluminista vai se evocar o tempo da produção intelectual, o tempo da produção acadêmica, da escrita, pensando a revisitação da perspectiva hegemônica romana e grega. Perfeito? Então, é mais ou menos essa percepção que a gente vai ter com Legoff a partir dessa antropologia histórica. Por isso que Legoff vai trazer para a gente o que ele vai falar de descodificação de estruturas mentais. Então, com essa aproximação, o que era visto como gesto automático, como hábito diário, inconsciente coletivo, ele vai entender agora que não é tão inconsciente, que não é do nada que acontece esse hábito, não é uma versão coletiva, não é o coletivo quem determina essa naturalização de hábitos e gestos automáticos. Ele vai dizer que é o contrário, que são as dinâmicas sociais e as relações de poder que são impostas. Quem controla isso é quem vai imprimir esse ritmo. Então, se a sociedade gera hábito ou gera gestos que são automáticos, com automação,
não é naturalizado, pelo contrário, ele é fruto de uma dinâmica que foi imposta, uma dinâmica de relação de poder, de relação de saber e de uma perspectiva que é interpretativa também. Então, como é que o Legoff vai chegar a isso? Ele vai chegar a isso propondo a ampliação de fontes históricas. Ele vai propor a ampliação do uso de novos tipos de fontes, porque ele vai entender que só aquelas fontes primárias que o historiador estava acostumado a lidar, elas não dão conta de responder os questionamentos do estudo do homem na modernidade. Então, por exemplo, ele vai propor um avanço para se incluir as iconografias, pensar ali uma análise das imagens que são produzidas, sejam telas, quadros, xilogravuras, telas com óleo, enfim, tem vários tipos de possibilidades. Seja a ideia de uma cultura material, no sentido de arquitetônico, né, uma estátua, uma obra, um monumento, né, sejam registros paroquiais, seja pensar a própria sensibilidade humana para além das questões políticas. E é a partir desse viés, por exemplo, que lá na outra obra de Legoff, A História e a Memória, ele dedica um capítulo exclusivo para trabalhar documento-monumento, né? No sentido em que momento um documento pode se tornar um monumento e vice-versa. Um monumento pode se tornar um documento, né? Nesse sentido de que você vai hiperbolizar, né? Pensar uma hipérbole desse monumento, transformando ele num documento principal para a sua análise historiográfica. Perfeito? Vou tomar água aqui. Bom, a partir disso, gente, o Legoff, dentro dessa relação factual e do cotidiano, ele começa a elencar, na análise da modernidade, guerras, uma história do amor, uma história sentimental. Ele começa a pensar hábitos e comportamentos, começa a entender que essa dimensão, diferente do que Duby propôs na medievalidade como longa duração, de um comportamento que, independente da temporalidade, se mantém, ele vai dizer que, ora, o ser humano está aí. E o ser humano é a materialização da sua época. O ser humano é a materialização do comportamento cultural da sua época. Então, algumas rupturas epistêmicas, elas acontecem à medida que o processo cultural da época muda, mas a única, vamos dizer, a única visão homogênea da história possível é aquela que afirma que enquanto houver o ser humano, haverá história, porque a história é feita a partir do ser humano. Portanto, os comportamentos e hábitos é feito a partir do ser humano. E esses comportamentos e hábitos são suscetíveis à mudança cultural do período histórico, tá? E aí ele propõe essa decodificação, tá? E aí ele vai trazer aí algumas práticas vitais, o Legoff, para a gente pensar as necessidades inativas, né, inatas do ser humano, como alimentação, vestuário, habitação, que o Legoff, diferente do que previa John Locke com o chamado direito inatismo, o direito natural, ele vai dizer que isso não é natural. O elemento da alimentação, vestuário e habitação não é apenas um direito natural, mas ele é um construto cultural. Um construto cultural de como vai se alimentar, a partir do que é a base alimentar, a partir de como será o vestimento, quais são os hábitos construídos. Então, ele vai dizer que tudo isso são organizações mentais, tá? Organizações mentais, estruturas mentais, estruturas essas que respondem a um comando ou influência de uma época. Por isso que a gente vai trabalhar a ideia de mentalidades, tá? Ou seja, o comportamento social, ele
ocorre a partir daquilo que é coercitivo à sociedade. Coercitivo, no modo de dizer, é que, independente de quando nascemos, já está estabelecido na sociedade o que é correto, o que é incorreto, o que é moral, o que é imoral, e cabe aos indivíduos que nascem se adaptar às questões coercitivas daquela sociedade. Portanto, é o que ele está dizendo, né? Existe uma codificação do comportamento, ou seja, existe um engessamento do comportamento, uma formalização do comportamento, quanto à higiene, quanto à gestão do corpo, quanto à sexualidade, quanto à parte econômica, quanto à parte religiosa, quanto a privilégio de classe, quanto a divisões de gênero, tudo isso já está estabelecido dentro de uma dominação ideológica de longa duração, dominação ideológica esta de longa duração, que foi construída de forma processual por uma linguagem dominativa de relações de poder e de saber naquela sociedade por uma classe que outrora era dominante. Traduzindo, gente, tudo que a gente pensa, que a gente sabe, que a gente entende como ponto de emaranhado de situações e tensões, as nossas percepções conceituais, aquilo que nós acreditamos, tudo isso é fruto de influência pretérita. E se é de influência pretérita, estamos condicionados. E se estamos condicionados, resta saber aonde nasce a gênese dessas tradições e quem perpetuou essas percepções que chegou até nós. E cabe a gente também fazer um questionamento. Essas percepções que chegaram até nós, elas devem ser tensionadas, devem ser criticadas, devem ser formuladas, devem ser pensadas, ou simplesmente devem ser reproduzidas de forma natural? E aí é esse questionamento que nós temos que fazer enquanto historiadores. A gente vai apenas naturalizar? A gente vai apenas perpetuar? Ou nós iremos fazer os questionamentos necessários? Porque se existe uma mensagem que chegou até nós, significa dizer que existe um emissor. Se existe um emissor, é necessário procurar entender ou procurar buscar nas fontes qual era a mentalidade do emissor, qual era a intenção do emissor ao mandar aquela mensagem, como são as relações de poder que estão embutidas naquela mensagem proposta pelo emissor, qual é a sua ideologia política, qual é a sua ideologia cultural, qual é a sua ideologia econômica, para que ele tenha repassado isso e que isso chegue até nós. Para além disso, como o Legoff se aproximou da antropologia, né, nesse sentido, cabe a gente fazer um questionamento bem atual, bem contemporâneo, à luz das epistemologias do Sul, como a teoria decolonial. Cabe a gente questionar tudo e todos. Cabe a gente fazer o que alguns chamam reflorestar a mente. Primeiro, descolonizar a nossa mente. Reflorestar a mente, para que a partir do modus operandi da descolonização, a gente consiga fazer a análise crítica historiográfica que mais se aproxima da produtividade. Pessoal, eu vou parar aqui, tá? Eu vou parar aqui, porque já estamos aqui quase 2 horas. Tem muito ainda no slide, você pode ver aí, né? Tá aí, ó. Então, no 32, eu preparei para vocês 72, porque eu ainda nem falei da parte do Sanjay, do outro texto do Sanjay, mas eu quero, no outro momento, continuar falando essa. Eu vou disponibilizar, sim, o slide. Esse slide eu já fiz pensando para isso, para que vocês tenham acesso a ele, tá? Então, todo o material vai ficar disponível para vocês. Tudo que eu elaborar, vou deixar lá na biblioteca. E aí, outro momento, eu gostaria também de falar do Sanjay, eu vou pular um pouquinho o Legoff,
e aí eu vou falar do Sanjay, e depois eu vou fazer um quadro comparativo, porque embora tanto Legoff como o Sanjay eles façam uma crítica à percepção do homem na medievalidade, tá? Eles fazem essa crítica à medievalidade, mas o fazem de forma distinta, tá? Então, eles concordam na crítica, mas fazem por postulados diferentes, perfeito? Então, eles divergem sobre o mesmo objeto, o homem na medievalidade e na modernidade, mas eles divergem a partir de construtos mentais diferentes. Então, embora sejam diferentes, não anula, tá? Então, embora o Legoff pense ali a processualidade e a não linearidade da história, o Sanjay já vai pensar uma história global conectada. Tá? Então, o Sanjay ele vai dizer o seguinte: olha, a modernidade de fato não começa no Renascimento. Bom, isso ele concorda com Legoff. Tá? Para Legoff, a modernidade é transição, então ela vem como medieval, já tem traços da modernidade na medievalidade, assim como ainda se mantém traços da medievalidade na modernidade, ok? Só que para o Sanjay, para além disso, com uma perspectiva de história global, conectada, ele vai dizer que a modernidade ela não está somente no campo da ocidentalidade. O Sanjay, que é um decolonial, ele vai dizer, olha, se a história ela está conectada e ela é simultânea, acontece em todo lugar ao mesmo tempo, existe modernidade na Ásia, existe modernidade em África. Como estavam os mercadores da Ásia Menor? Como que estavam os mercadores em Índia? Qual é a percepção que a gente tem por lá? Então, é isso que Legoff não elencou na sua análise, que o Sanjay, contemporâneo, decolonial, ele já faz. Por isso que a gente precisa aproximar os dois textos. Tá? Mas aí, em próxima aula, eu aprofundo esse debate, esse diálogo aqui, para a gente ver um clássico como o Legoff e já um atual como o Sanjay, que vai fazendo aí uma atualização historiográfica, tá? Por exemplo, o Sanjay trabalha-se muito na UNB hoje, na UNB e na Unicamp, a gente pensa muito essa perspectiva que é um pouco mais moderna, né? Eu queria estar comendo, igual a filha da Lunara. Eu nem almocei ainda. Para estar com vocês. Vai lembrar. O que tá comendo, Mora? Queijo. Queijo, um pão, Queria. né? E banana. Gente, antes da gente acabar, dúvidas? Eita, professor. Ah, professor, adorei a aula, foi ótimo. Só o Também, desejo não foi o suficiente. Aí, uma pessoa explicando foi melhor. sim, eu concordo com a Lunara, foi maravilhoso. Nossa, tivesse como ter isso mesmo assim na íntegra presencial, eu só me apaixonei ainda mais pela história. Olha, cada dia mais eu amo história e admiro ainda mais quem estuda história, os professores. Para mim, vocês aqui são aquele desenho do Tinky, o Perry, que vai dominar o mundo. Então, o historiador vai dominar o mundo, porque é uma riqueza de conhecimento. Eu anotei aqui tudo que eu podia, fui anotando aqui, porque foi uma aula maravilhosa, professor. Parabéns. Obrigado, gente. Eu espero que isso motive os outros a virem para a aula. Pois é, eu fico feliz de ter gravado, porque foi muito útil para a leitura e análise do texto, e também porque você dialogou, assim, cirúrgico, com muitas coisas que a gente viu nas disciplinas, tanto do semestre passado como agora. História antiga e medieval, esse período de transição, há quem diga que foi por volta do século XIV, XV, ou tem esse debate que pensa a transição da Idade Medieval para a Era Moderna. E há muitas teorias que pensam como isso aconteceu e procuram analisar isso de maneira plural. E você conseguiu trazer uma explicação acerca disso que foi profícua, foi bem satisfatório.
a aula, e você também trouxe muito de autores e também teorias que a gente já havia dialogado mesmo em sala. Então, foi como se você tivesse se inserido, como nas aulas presenciais, aos debates que nós estamos tendo. Não sei se foi coincidência ou foi planejado, mas foi muito próximo do que a gente está vendo por aqui. E é isso, a aula hoje foi realmente muito boa. E eu agradeço, professor, por ter dedicado esse momento para poder recuperar esse debate que foi muito necessário nesse momento. Obrigado. Eu disse que a gente vai recuperar a modernidade. A gente vai ver esse debate legal aí, gente. Eu precisava só desse momento com vocês para a gente startar aí, né? Se vocês quiserem, como eu comentei lá no início, quiserem criar um link, um grupo só para a Moderna, não tem problema também. Eu acho que pode ser mais saudável, até porque eu não consigo ver tudo que está lá. E o grupo é muito grande, tem muita coisa, então joga de várias coisas, disciplina lá e tal. Que aí eu não vou falar nada, não, tá? Só vou jogar lá e tal, uma dúvida, material, alguma coisa, link, porque de repente pode ter ali uma observação que é muito pontual de Moderna e que às vezes não cabe naquele grupo maior, porque tem outra disciplina, tem outros pensamentos, e eu entendi também que aquele grupo maior lá é um grupo mais para informes, mais do funcionamento da turma, do curso, tem tal coisa, troquei, o grupo de pesquisa agora tem uma aula, funciona assim, né? Então, às vezes, qualquer coisa, de repente, de moderna, pode ficar desencontrado, pode se perder mesmo lá, até porque eu não tenho essa autonomia para fixar, né, alguma coisa lá, porque é da turma, gente, não é disciplina, tá? Mas vocês fiquem à vontade, e aí, como nem sempre o professor consegue responder aos grupos, se tiver um grupo de moderna, eu sou provocado, eu vou ter que passar por lá, vou ter que jogar alguma coisa lá para vocês, tá? Maravilha, maravilha. Tá? Mas É fica ótimo, eu já amei. uma sugestão. É por isso que eu tenho muito grupo, olha, 130, né? Porque cada disciplina eu vou criando um grupo, aí depois fica com pena desativar o grupo também, que aí fica o debate, né? Enfim, mas eu acho que é saudável, é sadio. Eu espero, assim, muito mesmo ter contribuído com vocês. Eu estava mais ansioso para estar com vocês. Eu sempre digo que quando eu vou preparar uma aula, eu gosto de ficar assim, a mão geladinha, com o estômago assim, com uma borboleta. É tão gostoso isso, porque é uma adrenalina que você prepara um negócio tão legal que assim, como é que vai ser a recepção, né? E tem muita coisa, gente, para a gente falar ainda, para a gente explorar. Eu espero muito mesmo poder contribuir com o debate, porque eu vejo vocês como colegas de ofício. Essa é a diferença. Né? Às vezes, e aí é uma diferença do próprio iluminista para pensar isso. Enquanto os iluministas do século XVII e XVIII trazem a perspectiva do aluno negando a sua luz, negando a sua sapiência, ou seja, a abnegação e luz de Luno, a gente pensa hoje o discente que está caminhando para ser um profissional, ou seja, está caminhando para ser um colega de ofício, ou seja, tem uma bagagem, tem uma leitura, vocês tiveram acesso a outros textos, vocês já tiveram acesso a outras disciplinas, vocês trazem um conhecimento que pode ser partilhado, que pode ser conectado com a disciplina, né? E é isso que torna a história apaixonante, ou seja, a conexão de saberes que é possível fazer, que é possível realizar. Tá bom, gente? Eu falo muito, se deixar eu vou ficar aqui falando direto aqui, 5 horas da tarde. Cadê a aniversariante? A aniversariante até saiu da aula já, né? Nem vi. Já saiu Ela da... precisou dar atenção não. para a filha dela. Não, imagina, não estou dizendo, ela tá certo, se ela curtir, eu também curtiria. Eu também gostaria. Oi! Mas, ó, gente, se foi, só como, eu sei que tá gravado tudo, mas hoje eu deveria ter ido cedo, de madrugada para Santarém, pegar meu veículo e tal, mas só me entregaram antes de começar a nossa aula, eu fui buscar ele, era 10 para as 14, então a minha ideia era dar essa aula para vocês lá de Santarém. Mas aí coube o destino para me dar daqui de Itaituba mesmo, e aí eu fico tranquilo, porque eu vou dormir aqui hoje, só vou amanhã. Então foi uma aula diferente, não tenho pressa para nada, e não vou compartilhar atenção com ninguém. A atenção é de vocês, e para mim foi muito gostoso. Igual
a nossa colega que saiu, aniversariante, eu também sou muito do presencial. E também, Edna, se eu pudesse, eu estaria com vocês aí numa sala de aula. Certamente eu ia chegar aí 7 da noite, sair 11 da noite com vocês, e vocês iam embora e ia ficar falando aí, porque realmente é muita coisa, eu gostaria. Eu não tenho previsão de ir a Altamira, não tem nem como, né? Não tem. Eu já passei por aí, começo do ano, que eu fui a Belém para um congresso, e nós fomos de ônibus, e aí só passei por Altamira mesmo, mas não desci. Mas certamente, se eu tiver um tempinho na minha vida, ainda qualquer outro semestre, poder visitar vocês, estar com vocês no momento de debate, de troca. Vai ser uma honra. Vai ser uma honra, professor. E eu ia amar ter o senhor dia e noite, porque eu amo gente inteligente, apesar de que eu estou tentando ser uma. Eu admiro vários colegas meus, inclusive esses dois que estão aí na tela, Lunara e Rian, que eu acho duas pessoas super, hiper inteligentes. E eu ia... Mas tu também é inteligente, Edna. Eu já, também Você é fantástica, colega. Eu já fui aí em Belterra, mas fui fazer coisa ruim, fui cortar a energia do povo. Foi na época que eu trabalhava de eletricista. E eu gostei muito da cidade, gostei de Santarém. E o senhor está super convidado, sim, para vir aqui. Nossa, gente, parabéns, parabéns de verdade. O conhecimento é uma coisa libertadora. Não sei nem o que me expressar de tão feliz que eu estou, apesar de já, só agora, com 44 anos, estar fazendo minha primeira faculdade, estar tendo essa oportunidade. Então, eu sou muito agradecida por tudo isso que eu tenho aprendido com pessoas intelectuais, estudadas, e com pessoas que nem a mim, que nem o senhor falou, que tem uma bagagem, uma história, um conhecimento, com pessoas jovens, que nem o Rian, Lunara, e outras que tem na nossa sala. Então, muito obrigada pela aula, foi maravilhosa, de verdade. E, Edna, não existe idade, nunca existe idade. Nós nunca estamos atrasados ou adiantados para o que é nosso. Sempre estamos no tempo certo. O seu tempo é agora. É o tempo é o tempo do amadurecimento, é o tempo do foco. Obrigada. Eu já tive a aluna mais idosa que eu tive, ela começou a graduação com 61 anos de idade. E ela terminou, e ela se formou na pedagogia com 65 anos de idade. Nossa, que legal. E ela está atuando como professora em sala de aula. Ela está com 67 anos hoje, está atuando. Então, não existe o tempo para isso ou para aquilo. Existe o nosso tempo e o historiador, né? O tempo. O tempo é o nosso tempo. É nós que fazemos o tempo. É nós que vamos desfrutar do tempo. E cada um tem o seu tempo. Assim como existe... eu também dou aula na agronomia, né? Historiador na agronomia, mas enfim. Assim como existe cada tipo de planta, de semente, tem um tempo para a germinação, assim somos nós. Cada um temos um tempo também para a formação acadêmica, para a pesquisa, e assim tudo bem, tudo certo. Mas ninguém está atrasado para o que é seu. Obrigada, professor, pelas palavras, eu agradeço. Tá bom. Boa tarde, professor. Eu vou precisar sair agora, porque minha filha está precisando trocar fralda, né? Tchau, gente. Obrigado. Senão, corte, senão vou ficar aqui. Tchau. Obrigado por tudo. Até a próxima, gente. Até mais, pessoal. Boa tarde.